Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Boa noite para todo mundo que está aí, nossa audiência está grande, fiquem aqui, a gente vai discutir questões centrais. Hoje foi esse escândalo no MEC, né, que o Pena estava falando, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui com o professor Daniel Cari e a professora Socorro Nunes. Mas não vamos falar só disso, não, porque o Fórum Sindical ele tem feito um trabalho, e vocês estão acompanhando, que a gente está discutindo, né, as grandes propostas para um país quando a gente recuperar a democracia, né, quando a gente sair desse horror que a gente está vivendo, desse apocalipse. Então, tem muito desafio, né, e a gente quer entender o que é necessário. Então, como é que a gente sobrevive depois na educação, pós-pandemia, pós-Bolsonaro, pós essa corrupção terrível? A gente vai discutir isso. Quais foram, né, os prejuízos ou não do ensino remoto durante a pandemia? Quem afetou mais, quem afetou menos? Mas não só isso. Vamos falar de currículo, vamos falar de formação continuada, vamos falar de uma educação para a classe trabalhadora, né? Vamos pensar esse país do futuro, né? Com as crianças que hoje até carimbinho na mão está recebendo, né? Para poder comer bolacha seca com suco em pó. É um negócio muito triste, né, gente? A gente vivia, né, aqui em São Paulo, o Haddad tinha nas creches de São Paulo, as crianças comiam comida orgânica, comprada, arroz orgânico comprado do MST, suquinho de uva, e hoje a gente está nessa situação. Então, um pouco a gente vai conversar sobre várias dessas questões, e para isso eu chamei a querida Socorro Nunes, que vocês já conhecem, né? Já teve aqui. Oi, Socorro, tudo bem? Oi, Maria Fro, tudo bem? Muito É uma alegria prazer revê-la. tê-la novamente, né? Eu sei que você já está na segunda fase da pesquisa, né? Quando vocês vão se Sim. lembrar, pessoal, a Socorro Nunes esteve aqui durante a pandemia porque ela fez uma grande pesquisa, talvez tenha sido a maior, né, que a gente teve no país, que investigou como é que se deu o processo de alfabetização das crianças durante a pandemia, né, pelo ensino remoto. Então, foram mais de 100 pesquisadores de inúmeras universidades brasileiras, mais de 17 estados, milhares de professores, tipo, quase 2 dezenas de professoras, a imensa maioria negra. A gente viu várias coisas bacanas na conversa com a Socorro. Vamos retomar algumas dessas questões, mas também a segunda fase da pesquisa, que ela já começou, quando essas crianças que tiveram na idade escolar, no seu processo de alfabetização, na pandemia não tiveram acesso, né, a aulas presenciais, coisa que é muito importante, né? A criança para o vínculo, para a sociabilização, enfim, tem várias questões aí que a gente vai discutir. Cadê o Marcelo, que vai fazer parte da bancada comigo? Olá, Tudo olá, bem? boa noite. Boa Boa noite, Flor, noite. boa noite, Oi, Socorro. Tudo Marcelo. bem? Tudo bem, tudo Marcelo, ótimo. Socorro, eu chamei o Marcelo porque o Marcelo é um especialista em direitos humanos, e eu acho que um grande desafio que a gente vai ter nesse pós-pandemia, nesse pós-racismo, é trabalhar o combate real, concreto da cultura do ódio. Né? A gente está vendo a Assembleia de Deus espalhando nas escolas dominicais cartilhas que associa Uhum. feminismo, zoofilia, umas coisas dementes, assim, como é que a gente faz isso? Eu acho que Marcelo vai trazer grandes contribuições. E o Teseu, porque Teseu é um sindicalista da classe trabalhadora e, como todo trabalhador organizado, muito interesse na educação, né, dos filhos da classe trabalhadora, do trabalhador, né? Quando é que a gente traz Paulo Freire de fato? Paulo Freire foi tão criminalizado, foi tão vilipendiado por esses medonhos que estão aí, e, de fato, Paulo Freire não chega nas escolas, né? Será que a gente consegue trazer Paulo Freire? Eu queria começar uma pergunta. Se o Daniel tivesse aqui, eu também queria fazer para ele, mas assim, hoje teve escândalo, né?
Mais um escândalo do México. Uhum. Dinheiro em pneus, né? O esquema é sistêmico, né? Uma corrupção medonha, né? A gente fala dinheiro em Bíblia, dinheiro em barra de ouro na corrupção, né? As propinas na vacina, nos ministérios, mas de maior aporte, né? Os ministérios da saúde, pessoal, e da educação são os ministérios de maior aporte de recurso público. Então, é onde esses gafanhotos corruptos foram pegar grana pesada, e grana também do orçamento secreto. Socorro, eu queria que você, em linhas bem gerais, porque assim, nesses debates que a gente está fazendo dos grandes temas, a gente está tentando, com os especialistas, pensar nos retrocessos que houve do golpe para cá, em termos de educação. Então, a gente tinha um Plano Nacional de Educação, que a gente estava chegando próximo aos 10% do PIB com recurso. Para onde foi isso? Quais são, assim, se você tivesse que elencar alguns, né, pensando na educação, o que você acha que foi mais danoso, né, depois do golpe para cá, especialmente com o Bolsonaro, para a educação brasileira, para a educação, especialmente a educação básica, porque a gente no ensino superior, você do outro lado da ponta, teve um total redução de recursos, né? A universidade não estão conseguindo pagar a conta de luz e antes fazia projeto de pesquisa de genoma. Assim, a gente tinha coisas incríveis no campo científico e a gente sabe quanto teve de redução. Mas focando na educação básica, o que você elencaria? Bom, a lista é... Boa noite. É uma alegria compartilhar esse momento com os companheiros Marcelo, Teseu e Afro. E o Daniel, que acabou de chegar. Certamente vai ter muitos elementos para colocar, porque eu vejo que ele acompanha de uma forma bem panorâmica, né, o que está acontecendo, mas eu diria assim, do lado de cá, de quem está dentro da universidade, faz pesquisa com a educação básica, há muitas coisas, é muito difícil escolher uma, porque todas elas interligadas fazem acontecer o desastre que a gente está vendo na educação. Não tem como elencar uma. Então, acho assim, a questão do financiamento, tudo isso que está acontecendo, que a corrupção dentro do Ministério da Educação, que a gente vê que exatamente por causa disso a gente não teve um ministério atuante durante a pandemia, por exemplo, né? As escolas de educação básica foram entregues ao relento, não houve nenhuma articulação do Ministério da Educação para propor qualquer coisa que pudesse minimizar o impacto de uma grande pandemia como essa que a gente ainda está vivendo, né? São várias coisas, eu acho que intervenções na questão curricular, por exemplo, na medida em que os programas que a gente tem consolidado, né, políticas públicas consolidadas, como a do livro didático, sofreu uma intervenção absurda, né? E é uma política em que eu acompanhei o ressurgimento da avaliação do livro didático no final dos anos 90, e a gente vê hoje no que se transformou o perfil de livro didático que esse governo tem como um bom livro didático, né, e é atravessado por essas questões ideológicas que certamente o Marcelo vai poder falar muito bem de como elas se concretam, como elas se concretizam na prática, né, do cotidiano, se a gente não luta pela autonomia dos docentes também, que eu acho que é um outro ponto que foi bastante afetado nesse governo, né? A gente vê a autonomia desaparecer completamente e uma classe docente amedrontada, oprimida de fato, né? Muito mais, sem esperança e com muita angústia, especialmente agravado tudo isso durante a pandemia. Então, a autonomia, tanto na universidade quanto na educação básica, foi assim absurdamente, como é que eu diria, sequestrada, né, das nossas práticas e dos nossos direitos, né? Outras questões envolvem outros programas que foram implementados. Eu saberia falar muito mais da minha área, né? A gente tem escrito muitíssimo, tem feito dossiês em cadernos científicos, em revistas científicas. Por exemplo, o Programa Nacional de Avaliação de Alfabetização desse governo é um desastre. Nunca vimos na história do Brasil um programa de alfabetização tão desastroso, por muitas razões. A primeira delas é
Nenhuma sustentação científica. É um programa que ressurge como se a gente estivesse no final do século XIX, início do século XX, dizendo que a alfabetização é ensinar fonemas às crianças. Então, assim, temos um conjunto robusto já de textos e de pesquisas mostrando o quão desastroso isso e quanto isso afeta a alfabetização das crianças, especialmente daquelas redes de ensino que aderiram a esse programa. Felizmente, a adesão não é massiva, não é maciça, a gente tem controlado um pouco, acompanhado um pouco, através dos nossos fóruns de informação continuada e canais de comunicação com as escolas, e vendo que acontece mais ou menos o seguinte: bom, tem uma grana, porque eles atrelaram o financiamento da escola à adoção do programa, as escolas alfabetizadoras, semana passada mesmo, conversando com algumas, elas falam assim: socorro, nós estamos pegando o dinheiro, mas nós vamos fazer aquilo que a gente sabe o que é a alfabetização. E aí, quando você diz Paulo Freire não está tão presente, eu diria que no campo da alfabetização ele está muitíssimo presente. Está muitíssimo presente. As bandeiras todas nossas, de discussão da concepção de alfabetização, de práticas pedagógicas que se construam em torno das culturas locais, das culturas dos sujeitos, a gente vê isso muito presente nos anos iniciais. Então, eu diria que, assim, são muitas as perdas, é um desastre muito grande, né? E o escândalo da corrupção é desanimador porque é um desvio, de fato, né? É um desvio dos recursos que poderiam estar sendo aplicados, especialmente nesse quadriênio, né, em que esse governo está aí, e a gente é atravessado por já terceiro ano de pandemia. Então, eu acho que o próximo governo vai ter realmente uma grande dificuldade, vai ter que compor a equipe com os melhores quadros que pensem a educação desse país numa perspectiva inclusiva, transformadora, libertadora, todos os adjetivos que a gente vê muito claro aplicados por Paulo Freire na sua obra, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir reconstruindo e quem sabe, como disse uma professora da nossa pesquisa, né, que essa volta ao presencial seja uma volta que aponte para um futuro melhor, né, para a transformação desse horizonte tão difícil e muitas vezes tão depressivo que foi, por exemplo, o período do ensino remoto na pandemia e, na verdade, esses 4 anos de governo que aí vão se completar até o final desse ano. Mas eu creio que os colegas vão ter aí, os companheiros, muito mais coisas para falar. Não falta, eu acho que a educação, como a Flor diz, é a principal verba, é a mais volumosa, todo mundo está de olho nela, então, assim, infelizmente, desta vez, eu acho que é a primeira vez que o MEC é atacado por um processo de corrupção. Eu não me lembro, desde os anos 80, quando eu comecei a me formar, e depois trabalhar nos anos 90 para cá, nunca me lembro de um escândalo de corrupção tão absurdo que a gente espera que esses criminosos sejam, de fato, punidos. Porque é tirar o dinheiro da merenda, é tirar o dinheiro dos livros, é tirar o dinheiro do processo educativo, e aí é comprometer o nosso futuro. Daniel, bem-vindo, querido. Você chega com uma bomba, né, Daniel? Dinheiro agora em pneu. Não, é inacreditável, né? Os caras são inventivos, né? Dentro de Bíblia, pneu, barra de ouro. A gente vai discutir, que é o foco nosso aqui, as avaliações do IDEB e do SAEB, mas eu queria que você fizesse um comentário, e aí eu vou rodar, colocar com o Marcelo. O Teseu certamente já quer responder um chat aí, mas o Daniel, eu vou deixar o Daniel fazer uma entradinha, passo para o Marcelo e para o Teseu, tá bom? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Fro, Conceição, eu nunca sei como eu falo, mas enfim, obrigado pelo convite, obrigado por ter a chance aqui de debater com o Marcelo, com o Teseu, com a Socorro. É um prazer, peço desculpas de ter chegado atrasado, eu sou coordenador do curso de formação de professores na USP e isso acaba gerando de vez em quando umas demandas completamente malucas, né? Então tinha saído da universidade, tive que voltar, agradeço sua compreensão. Agora, sobre o que a gente está debatendo aqui, o que a Socorro trouxe, só fazer um adendo, para não repetir tudo que a Socorro falou, o que eu vejo que tem acontecido com o MEC, concretamente com o Ministério da Educação e com a pauta da educação e também da ciência e tecnologia, mas centralmente com a pauta da educação, é que o governo ele optou por descontinuar aquilo que vinha sendo traçado
desde 1988, ou seja, paralisar a política educacional e transformar o Ministério da Educação numa grande estrutura de propaganda das teses do governo, que na prática são fascistas. Agora está completamente escancarado, porque se na última eleição, em 2018, o lema do Bolsonaro era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, agora o lema do Bolsonaro é Deus, Pátria e Família. Ele incluiu liberdade para não ser um tema estritamente integralista e fascista também, porque era o mesmo lema do Mussolini. Então, na prática, o Ministério da Educação está reduzido a uma estrutura de propaganda e de guerra ideológica em que as principais políticas são, concretamente, escola sem partido, que não teve viabilidade legislativa, a gente não permitiu que avançasse no Congresso Nacional, não tem viabilidade jurídica, nós ganhamos várias ações no Supremo Tribunal Federal, eu mesmo participei de várias ações, né, como cidadão, e a gente ganha no Supremo, normalmente, quando muito, contra o voto do Marco Aurélio só, mas todo o restante do colegiado, e algumas vezes até o próprio Marco Aurélio, junto conosco na votação dos temas relacionados à escola sem partido. A outra política do governo muito evidente é a educação domiciliar, que a gente vai travar no Senado Federal, e a escola cívico-militar, que essa sim está sendo implementada aos poucos, já com muitos problemas. Fora isso, qual é a outra ação do governo? De fato, é uma ação destrutiva. E eu sempre me assusta observar que em 2019 eu produzi um relatório junto com o Luiz Araújo, que é professor da UNB, e entreguei à Câmara dos Deputados, em que o governo tinha executado exatamente 0 centavos do Brasil alfabetizado, ou seja, ele abandonou a educação de jovens e adultos. Então, além da propaganda, é uma estratégia de destruição, é um objetivo do governo, concretamente. Não tem como dizer de outra forma. O governo ele quer desconstruir as políticas educacionais. Por isso é preciso tirar esse governo do poder o mais rápido possível. Eu não tenho dúvida que o objetivo de qualquer pessoa que se preocupa com o país e que tenha a coragem de dizer com todas as letras, infelizmente o Fernando Henrique Cardoso não caminhou nesse sentido, mas tem que dizer com todas as letras que é preciso votar 13 no dia 2 de outubro. Eu não acredito que exista outra opção a não ser a opção de vencer logo no primeiro turno e livrar o Brasil dessa chaga que é o Bolsonaro. E vai demorar, viu, Fro, para a gente se libertar do bolsonarismo, porque o bolsonarismo, eu sempre repito isso e costumo dizer, o bolsonarismo, na minha opinião, é o pensamento escravocrata do século XIX reificado para o século XXI. Tudo que existe de mais arcaico no Brasil é representado pelo bolsonarismo. E esse arcaísmo, né, essa chaga que a gente carrega por tantos e tantos anos, a gente uma hora tem que se libertar dela. Então é preciso dar fim ao bolsonarismo também. Mas no primeiro passo é vencer o Bolsonaro nas eleições e no dia 2 de outubro, eu nem sei se pode falar sobre isso aqui, mas eu utilizando minha liberdade de cátedra e minha liberdade como cidadão aqui, e eu sei que, enfim, se não puder falar é por uma questão eleitoral, mas eu quero deixar claro que é importante que a gente tenha consciência que é preciso resolver a eleição no dia 2 de outubro. Desculpa, Fro, se eu rompi fronteiras. Não, eu acho que essa é uma discussão importante para a gente pensar que hoje vai sair Datafolha, né? Daqui a pouco a gente até vai falar sobre a pesquisa quando sair. Gente, não vejo a hora, hein? Não vejo a hora. Os trabalhadores do Datafolha estão sendo agredidos. Então, a gente vai querer que isso continue até o dia 30? Não é possível. Eu queria pegar o Alberto Chile, bota aqui o superchat dele e fazer até um comentário que saiu hoje. Essas escolas Fundamental 2, municipais militarizadas, estão virando plataforma de prefeitos e vereadores bolsonaristas. Como reagir? E aí eu já queria fazer um gancho do que uma notícia que saiu hoje, acho que no Metrópole, que a escola do Campo de Marte já foram gastos quase 100 milhões. 100 milhões, gente, presta atenção. Sob o comando do Exército. E ela está no esqueleto. E Bolsonaro já aportou para o orçamento do ano que vem mais 143 milhões. Que escola é essa? Vai custar 84% do que foi previsto.
Então, a gente vê que os níveis, né, de corrupção, eles são barbarizantes. A Socorro estava falando da liberdade de cátedra e o Daniel falando do bolsonarismo e que a gente vai ter, né, a gente vai continuar com isso. E a gente, essa cultura autoritária, né, de tentar controlar currículos, ela é muito anterior, inclusive, ao Bolsonaro. O Bolsonaro coloca isso em prática. Gente, eu sou autora de livro didático, eu falo pouco isso, né? O Daniel fica assim, é Conceição Oliveira ou é Maria Fro? Mas eu sou autora de 2 coleções didáticas que têm 2 prêmios Jabutis e que foram excelência nas avaliações do PNLD. E os meus livros, assim, muito antes do Bolsonaro assumir, as editoras acharam que não tinha interesse. Sabe por quê? Porque eles faziam discussão de gênero, eles eram livros com compromisso antirracista, eles traziam a questão da reforma agrária para dentro da sala de aula, eles discutiam os direitos dos povos originários, eles discutiam a importância da gente trazer a história da África e da cultura, das culturas africanas para dentro do livro didático. Tudo isso chegou uma hora que as editoras que têm só interesse comercial sacaram que, mesmo sendo livros importantes, né, foram estudados na universidade, inclusive, eles não tinham o menor interesse mercadológico. Por quê? Porque você já tinha, né, uma contaminação no ambiente escolar que impedia que esses livros que tentava formar uma criança, um adolescente crítico e discutir isso com o professor, quer dizer, uma formação cidadã, né, não tinha interesse. Então, eu queria só fazer esse registro, porque eu falo pouco disso, né? A gente parece que a gente se autopromove, mas eu acho importante a gente pensar, né, que a gente poderia estar em outro patamar. Marcelo, entra na roda. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Daniel, que chegou agora aí. Eu acho que a Socorro fez um panorama muito bom, mas eu quero aqui fazer um pouquinho o advogado do diabo, né? Até escutar vocês também, porque o cenário de destruição ele é muito amplo. Se nós formos pensar o que foi feito com o CNPq e a CAPES, eles não existem mais, né? Os comitês de avaliações eles não existem mais, né? Eu acho que isso é pouco falado, mas eles foram completamente desmontados, né? Isso desde o do Temer, né? Por outro lado, eu acho que esse cenário distópico de destruição da educação ele nos coloca também uma oportunidade. Eu acho que a Fro ela coloca muito bem, né? E eu trabalho, de jornalista, sou pesquisador também, a gente lida com sexualidade na pesquisa, na educação. Nós temos um problema histórico de uma rejeição a esses temas dentro da sala de aula, né? Como a Fro bem colocou para nós aí, né? Então, eu acho que nos livrando do entulho, né, fascista que está aí no poder, acho que é o momento também da gente rever uma série de coisas e trazer de volta discussões, né, que foram colocadas de lado muito antes da ascensão da extrema-direita no Brasil. A gente não pode esquecer que, por exemplo, se houve uma onda forte, né, contra a chamada ideologia de gênero nas escolas, que é uma coisa que não existe, né, que é muito bem importante, ela começa em 2011 com a derrubada do Escola Sem Homofobia, que era um programa pedagógico voltado para professores, né, para treinar professores para lidarem com as diferenças sexuais em sala de aula, mas que por conta do lobby, que era uma base à época, né, do governo da Dilma Rousseff, foi tirado era o plano piloto, né? E desde então esses grupos eles cresceram muito e nessa onda surge o Escola Sem Partido. Então eu acho que esse cenário é bastante desolador da educação de base, da pesquisa, da universidade. Ele também coloca para a gente um bom momento, por exemplo, para nós pensarmos o produtivismo acadêmico. Acho que isso é uma outra questão também que pouco se fala, né? Os métodos avaliativos de CAPES, por exemplo, a gente vai continuar? Por que a gente não aproveita que não está sendo avaliado nada e não repensamos os métodos avaliativos da universidade pública, né, que precarizou profundamente o trabalho de professores e pesquisadores, que hoje é professor, tem que escrever artigo, tem que fazer pesquisa, e que horas ele vive?
né? Então, tem um processo que eu acho, agora acho que o Daniel colocou, ou não, foi a Fro, né? Que o Bolsonaro chega e aplica algo que já estava sendo engendrado. O neoliberalismo na educação e na pesquisa não é algo de 4 anos atrás. Ele tem 20 anos, começa com o FHC, quando ele implanta um método CAPES de avaliação, né? Então, acho que a gente tem essa destruição, digamos, jogar uma bomba nuclear na educação e na universidade. Então, cabe, acho que esse momento que vai vir aí, no ano que vem, claro, e repensarmos uma série de questões. Entre elas, tem essa da pesquisa, os métodos CAPES de avaliação, qualis, etc., e tem também, na educação de base, por exemplo, de resgatar um debate sobre África, sobre diferenças na sala de aula, sobre sexualidades que foram completamente abandonadas. Por exemplo, nós temos um modelo em São Paulo, né, do qual eu fiz parte na implantação, que é o Transcidadania, que deu certo, que os governos continuaram. De que maneira isso pode servir de modelo para o Brasil inteiro? Já que foi uma política bem sucedida, né, ao tirar travestis e transexuais da precariedade da vida e colocá-las na educação, no mercado de trabalho, né? Nós teremos coragem para fazer esse debate a nível nacional? Acho que tem uma série de questões que estão postas e que terão que ser debatidas, né? Que não adianta nada a gente passar por esse terremoto, com essa tensão por 4 anos para retomar o poder e retomar questões, padrões sobre educação que já não cabem mais, né? Então, eu tenho um pouco desse olhar, assim, quando eu penso em pesquisa, educação. Eu acho que nós temos um cenário que é horrível, mas que, ao mesmo tempo, ele nos coloca ótimos desafios, né? Quer começar com essas questões, assim. Eu vou deixar o Daniel e depois a Socorro, depois o Daniel, mas o Teseu, ele está com um evento aí no sindicato, ele precisa se despedir da gente. Não sei se ele quer responder o que teve aí no chat também, deixar uma pergunta. Boa noite, pessoal. Professor Daniel, professora Socorro, Pro, Marcelo, sempre bom estar aqui com vocês. A gente, primeiro pontuar aqui, né, que realmente esse momento ele é muito difícil, né, para a educação, né? Eu vendo o tema, eu que tenho 2 filhas, né, que enfrentaram aí esse período da pandemia com esse ensino à distância, tendo que ficar no computador lá, e mesmo com toda a estrutura que tem, que aí a gente pode oferecer ainda, a gente vê as dificuldades que foram postas no momento, né? E aí você imagina que a gente, de fato, não tem estrutura, né? Minha madrinha, minha tia, irmã do meu pai, ela é professora do ensino fundamental na prefeitura de Fortaleza. E lá ainda foi ofertado um tablet e tal, mas assim, era impossível você conseguir ensinar alguma coisa para uma criança no período, né? E quando a gente remete agora à realidade, né, e aí voltando aqui um pouco nesse assunto que vocês colocaram, dos desafios da educação, tem um dado interessante que talvez vocês, os 2 professores, né, você é professora, não saibam, mas a Petrobras, nesse primeiro semestre, né, com esse preço de gás, de diesel, dos combustíveis, esse desmonte que está sendo feito na Petrobras, ela, em um semestre, ela distribuiu mais dividendo para os seus acionistas do que o Ministério da Educação e o governo Bolsonaro destinaram para toda a educação brasileira. Uma distribuição de dividendo da Petrobras que foi a maior distribuição de dividendo do mundo nesse primeiro semestre. Uma coisa completamente descabida. Enquanto isso, os apoios, né, que tinham, por exemplo, da própria Petrobras ao longo dos anos, as universidades, as parcerias em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico, eles têm acabado, né? E aí tem um projeto que aí era feito com a FUP, a Petrobras e o Instituto Paulo Freire, que eu não sei se algum de vocês já chegaram. Eu fui coordenador pela FUP lá no Ceará de 200 turmas, que era o projeto Mova Brasil, que era um projeto de alfabetização que levava, né, era uma coisa parecida com o EJA, só que com outro perfil, porque você tinha a Petrobras patrocinando o Instituto Paulo Freire, coordenando a parte pedagógica e fazendo a formação, e a FUP era o articulador social, que conversava ali com a igreja, com a prefeitura, com a escola que à noite, ou com uma associação de bairro, e arranjava toda essa estrutura para que acontecesse o projeto de alfabetização. E esse projeto alfabetizou mais de 200 mil
jovens e adultos no período que foi... E foi o projeto social da Petrobras mais barato da história para o tanto de gente que foi abraçado, né? Um projeto de educação que eu acho que até ganhava mais quem era formador, virava um formador naquele projeto, e todo com o método freiriano, né? Como eu disse, a parte pedagógica era toda feita pelo Instituto Paulo Freire, e nós, petroleiros e sindicalistas aqui da FUP, temos muita tranquilidade de fazer uma defesa ferrenha do retorno desse projeto, partilhas que foram feitas ao longo do... Acho que tem um microfone aberto aí, está dando eco. Mas foram feitas ao longo do ano, ao longo dos anos, nesse período que a gente conseguiu ter um governo popular e democrático, né? E assim, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente tem que fazer mesmo uma denúncia muito grande do que está acontecendo na educação, do desmonte da educação. Várias universidades sem conseguir, a gente tem muita parceria aqui também com os institutos federais, aqui na região onde a gente atua, nosso sindicato, né? Nosso sindicato é o maior da América Latina e, consequentemente, a gente acaba tendo alguma forma de ajudar também outros nossos sindicatos petroleiros, né, da América Latina, esses parceiros, universidades, e conversando com os reitores, é assim, desesperador o que está acontecendo. Às vezes não tem dinheiro para pagar as empresas de limpeza até o final do ano garantido. Então, é bem louco mesmo o que está acontecendo, né? E aí eu vou pedir desculpa mesmo, eu tenho agora um evento aqui no sindicato, eu tinha até falado mais cedo aqui no chat, Fro, acho que você não deve ter visto. E aí, respondendo aí um comentário que teve a mim, né, da Lauri Esther Coelho, falando que a gente fechou um acordo coletivo ruim. Lauri Esther, o meu telefone está no site do Sindipetro NF, eu acho que você não entendeu o que foi fechado no acordo, rodou muita mentira, muita fake news, a gente, infelizmente... Tem um partido chamado PSTU, que ele tem influência no movimento sindical petroleiro, que ele só atrapalha a classe trabalhadora, infelizmente, e que aqui na Petrobras eles lançaram muitas mentiras, muitas fake news, mas que a gente aqui no Sindipetro NF aprovou com quase 98% o acordo coletivo, é sinal que a categoria entendeu, viu o que estava acontecendo e entendeu que era um bom acordo coletivo de trabalho. Só para não deixar sem resposta, pô, você jogou aqui a bola quicando para mim, e aí eu fico à disposição, meu telefone está no site Sindipetro NF, e a gente, com muita tranquilidade, pode conversar, esclarecer as dúvidas, estamos abertos aí para questionamentos. Obrigado, um beijo para vocês todos, parabéns pelo trabalho, e desculpem mesmo não ficar até o final. Boa noite, querido. Eu vou deixar, então, a Socorro, depois o Daniel, e vou colocar nessa conversa aí, fazendo um pouco a ponte com o Marcelo, o comentário da Terezinha Marques. Preocupa-me muito quando se fala sobre escola militarizada e pouco se trata das escolas tuteladas por igrejas evangélicas. No interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, aumenta esse tipo de escola conservadora e retrógrada. A gente um dia faz um programa só sobre isso, só sobre as minhas experiências andando por esse país e conversando com os professores que, infelizmente, né, acabavam levando o fundamentalismo, né, para o espaço laico da igreja. Mas coisas muito, muito tristes, né, de você ver, por exemplo, crianças de terreiro sendo achincalhadas num Cosme e Damião, e a professora virar e falar assim, não, e o livre-arbítrio com crianças de 7, 8 anos? E você ficar um pouco em desespero em olhar aquela cena, né? E falar, não, professora, aqui a senhora é autoridade, a gente precisa conversar sobre isso. Então, assim, eu queria jogar um pouquinho de pimenta nisso, mas o Miguel está com um break news, então segura Daniel e segura Socorro, vamos ver o Datafolha. Entra, Miguel! É assim, gente, programa eleitoral, em época de eleição, a gente para as coisas para notícias. Diga lá, Miguel. Então, pessoal, saíram pesquisas Datafolha para São Paulo, Rio e Minas, para governo do Estado. O Datafolha Nacional vai ser divulgado mais tarde, por volta de 18h45. Então, vamos lá. Vamos começar com São Paulo. Né? São Paulo, cenário estável, né? Um cenário relativamente estável. O Haddad oscilou para baixo, mas continua liderado isolado na liderança, com 34%.
oscilou 2 pontos para baixo, dentro da margem de erro. O Tarcísio oscilou 1 pontinho para cima, para 23%, e o Rodrigo Garcia manteve os 19%. Né? Então, é uma tendência aí, aparentemente, havia uma expectativa de que o Rodrigo Garcia, que ele tinha apresentado um crescimento maior na pesquisa anterior, parou de crescer. Então, mantido isso aí, teremos segundo turno entre Haddad e Tarcísio, mas o Fernando Haddad ele entra bem à frente no segundo turno, né? Então, é 34 a 23 e 19. No segundo turno... Você não consegue compartilhar a tela, Miguel? Para a gente ir acompanhando? Consigo, mas sabe que não adianta tanto, porque eles não divulgaram um gráfico. Daqui a pouquinho devem divulgar. E no gráfico não dá para ver direito aqui, mas eu compartilho aqui, ver se dá para ver alguma coisa. Tem um gráfico sim aqui, ó. Tem um gráfico aqui. A gráfica é a capa da Folha. Deixa eu ver se... Aqui, ó, é a capa do jornal, né? Aí você vê... Vou aumentar aqui. Haddad oscila. O Haddad é o vermelhinho aí. O Tarcísio amarelinho, subiu um pouco. Você vê que o Haddad ainda tem uma vantagem grande, de 11 pontos. Né? O Rodrigo parou de crescer. Tem uma disputa ainda. Tem a disputa ainda. Ó, entrou o gráfico aí do Castro. Esse aí a notícia ruim para o campo progressista é que o Castro deu uma crescida boa de 5 pontos. Né? O Freixo oscilou um pontinho para baixo. Agora a diferença de 10 pontos no primeiro turno. No segundo turno, também houve o Castro se incorporou um pouco. Aqui, a simulação de segundo turno. Não, deixa eu falar primeiro turno direito. O primeiro turno, o Castro cresceu 5 pontos em relação à última pesquisa, e o Freixo oscilou 1 ponto para baixo. Né? Cresceu 5 pontos em uma semana, o Castro? 5 pontos em uma semana. Mas a análise que a gente já está fazendo aqui, um pouco assim no calor da hora, é que o cenário está muito instável no Rio de Janeiro. São candidatos que têm uma espontânea baixa. Né? Então, por isso que essas variações são mais voláteis. Né? Cenário estável, porque tem muito indecisos, você não sabe direito ainda. Né? Mas, de qualquer forma, está complicado aqui o Rio de Janeiro, por enquanto. Mas tem jogo ainda. Vai ter segundo turno. Não vai ter, aqui não há risco, por exemplo, de uma vitória em primeiro turno do Cláudio Castro. Vai ter segundo turno, e no segundo turno, como tem um cenário de muitos indecisos ainda, é um segundo turno imprevisível. Vai ser uma guerra sangrenta, né? Porque aqui é onde a máquina bolsonarista tem mais força. Não vai ser fácil. Ninguém nunca disse que seria fácil. Saiu Minas também. Né? Minas Gerais... uma notícia melhor, o Zema caiu. A diferença do Zema para o Calil recuou de 28 para 20 pontos. Ou seja, uma missão que parecia quase impossível já abre uma luzinha de esperança aí para o Calil. Mais ou menos impossível, né? Mais ou menos impossível, né? Parecia uma missão totalmente impossível, agora uma missão mais ou menos. O Calil, quer dizer, o Zema caiu. Ele tinha 53, caiu para 48. Então, caiu 3, caiu... Ai, ruim de matemática aqui. Caiu de 53 para 48. Né? E o Calil subiu 3 pontos, a diferença... agora está 48 a 28. Diferença grande, 20 pontos, né? Mas enfim, né? Caiu a diferença, já mostra uma tendência. Então é isso, pessoal. Em resumo, São Paulo estável. Né? Em resumo, assim, São Paulo estável, o Haddad na frente. Segundo turno, aparentemente, vai ser o Haddad e Tarcísio, a menos que o Rodrigo mostre alguma recuperação. No Rio de Janeiro, cenário instável, com crescimento do Castro, mas com um cenário claro de segundo turno. O Freixo estagnado, né? Vamos ver se ele reage. Vai ter vários eventos nos próximos dias, o Lula está chegando aí. Vamos ver se o Lula resolve a parada aqui. Né? Ele está chegando domingo. E Minas Gerais, ainda, né, de missão impossível para missão quase impossível. Tragédia. Não, Minas Gerais está apontando mais um pouquinho, pode dar segundo turno. Muito bom. Turno, né? Já vai ser uma vitória para o Calil. Nossa, vitória enorme, inclusive para o Lula, né? Porque
Exato. Significa, liquidando no primeiro turno, ele vai poder fazer campanha em Minas para o Calil. Exatamente. Vai ser muito bom se tiver... O Zema está caindo, então há uma tendência aí de que pode ter segundo turno em Minas Gerais. Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto para dar o nacional aí para vocês. Valeu. Fechado. Muito bom. Então, aqui a gente tem uma mineira, né, que ficou feliz com a Mineira notícia. cearense. Temos um carioca na live e temos 3 paulistas aqui, não muito felizes com a notícia, né? Não, mas São Paulo, a briga sempre é mais... Se tirar o PSDB do segundo turno, a gente tem chance aqui boa de fazer um bom segundo turno e se o Lula tiver liberado para fazer campanha, uma coisa eu garanto para vocês, é mais fácil vencer o Tarcísio do que vencer o Rodrigo, com a máquina do PSDB no segundo turno. Eu concordo, mas também um segundo turno com o PSDB seria mais civilizatório lá. Mas é que a civilidade a gente abandonou em 2018. Agora a gente tem que... A civilidade a gente vai recuperar no dia 1º de janeiro de 2023, né? Não tem muito jeito. O Cassete está dizendo assim, só saindo às ruas para votar em Lula, nos defendermos melhor contra a violência bolsonarista, pois não teremos incentivador da mesma na presidência nem no governo. Não caiam nessa de ter medo de violência política. Pessoal, desculpe. Acabei que eu nem cumprimentei ninguém. Entrei assim, atropelando a galera. Pô, mas tudo faz parte, pô. Tamo junto. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Socorro. Melhor trazer trabalho, viu? Parabéns pelo seu trabalho, Miguel. Há muito tempo que eu queria te dizer isso pessoalmente. Ainda que à distância. Valeu. Daqui a pouco eu volto aí. Valeu. A Fórum, gente, está com jornalismo, a gente está com mais de 10, quase 12, eu acho que já ultrapassamos 12 horas de jornalismo no YouTube, né? Fora, óbvio, a redação que o Marcelo trabalha lá pra caramba e tem um time, assim, supimpa. E com a crescente audiência, e eu acho que tem a ver com o trabalho que a gente faz aqui, né? Um trabalho muito sério, não é um trabalho só para ir atrás de cliques, né? A gente quer, de fato, discutir aquilo que a gente acha que não está nas demais mídias, né? Foi o canal que mais cresceu, né, Conceição? Sim, e é o único canal que tem um programa para discutir a questão da classe trabalhadora, né? Para discutir, chama Fórum Sindical, né? Então, assim, eu acho que isso é um dado importante, né, para as pessoas verem que é, de fato, um espaço diferenciado. Falando nisso, gente, a gente não sobrevive sem o apoio de vocês, né? A Fórum não tem banqueiro patrocinando, não tem velho da van, né? Não tem essa galera que patrocina o Flow. A gente tem vocês. Então, assim, o que é bacana? Coloquem o link, né? Deem visibilidade, deem curtidas, né? Você não tem nenhum dinheirinho, não tem nenhuma cervejinha para se tornar membro, custa R$7 se tornar membro. Ajuda a divulgar, porque isso dá relevância, né? Para o canal, para o nosso programa. Se inscreve, tem muita gente que não é inscrito. Pode fazer um superchat. Enfim, tem milhões de formas de vocês contribuírem, né? Inclusive na solidariedade, né? Nessa comunicação em rede. Socorro, cala a boca e passa a bola para ti. São tantas coisas que nós já falamos aqui. Eu acho que eu vou aproveitar para comentar um pouco também desse contexto atual, né? Atual que eu digo é na volta ao presencial, né? O que a gente está vendo de grandes angústias que precisam ser tratadas, levadas em consideração a partir de 2 de janeiro do próximo ano, né? Eu vi a preocupação do Marcelo, né? Como é que a gente pode retomar a educação, né? Em outras bases, provavelmente, inclusive renegociando, repactuando alguns temas que possam ter sido abandonados ou ignorados, ou até mesmo interditados, por que não, né? Aí, nessa última década, eu acho que é por aí mesmo, Marcelo. Eu não vou entrar na discussão que o Marcelo traz da CAPES, eu estou totalmente dentro dela, mas, assim, na medida em que eu sou parte de um programa de pós-graduação, sou coordenadora de um programa, nós acompanhamos muitíssimo o que aconteceu na CAPES nesse último ano, com a judicialização, né, da avaliação. Acho que é um tema bastante complexo, difícil. Se a gente entrar com ele aqui, a gente vai acabar
abordando de um modo muito superficial, e a gente teve vitórias, eu diria, né, apesar de tudo, que foi, por exemplo, a ausência de investimento, o corte muito grande na ciência e tecnologia, que eu acho que foi um dos crimes, né, desse governo, porque um país que não tem ciência nem perspectiva de desenvolvimento tecnológico, ele também não pode se desenvolver, né? Mas nós tivemos um processo de judicialização que foi, eu diria, está sendo resolvido dentro daquilo que é possível a gente considerar como resolução. Acho que a avaliação vem sendo acompanhada pelo próprio campo acadêmico de forma crítica, nós temos posicionamentos bastante diversos dentro, né? Eu diria que o CTC da CAPES é diferente da presidenta da CAPES, então eu queria, nesse momento, dizer que o trabalho do CTC foi um trabalho de segurar a onda mesmo dentro de um processo de avaliação ou de um processo de gestão da CAPES bastante autoritário, autocrático, sem muita escuta, né? Agora mesmo a gente tem visto, é só entrar na SBPC para ver todas as manifestações que têm saído. Então, assim, eu acho que, sem dúvida, a gente vai avançar mais, eu diria, nesse processo de repactuar a avaliação da pós-graduação, porque é um tema muito importante para a ciência no Brasil. Eu queria aproveitar, então, para falar mais, ou rapidamente, das angústias que eu tenho visto na educação básica, acompanhando os docentes, as docentes da educação básica. Eu falei há pouco da questão da intervenção na autonomia, né, do trabalho docente, e a gente vê falas, por exemplo, da minha pesquisa, como essa que tem aqui, né, a gente pergunta para elas, quais são as maiores cobranças que vocês docentes estão tendo nesta volta ao presencial? Porque a gente já sabe que há muitas cobranças, né? E aí elas estão sendo atravessadas por um processo de avaliação padronizado, que ignora completamente os processos subjetivos das crianças, em processo de alfabetização, né? Aqui a gente está considerando os anos iniciais do ensino fundamental. Elas são atravessadas por um tipo de cobrança que ignora completamente o modo como essas professoras foram devastadas também pela pandemia, tendo que transformar suas casas em escolas, em simulacro de escola, para que pudessem manter o mínimo de interação com as famílias das crianças, não era nem com as crianças, né? Porque eu acho que esse é um dado importante. Nós tivemos, nos anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil, um ensino remoto de interação assíncrona com as famílias. Então, não houve uma relação de ensino-aprendizagem, né, síncrona, em que, tal como a gente tem aqui, né, quer dizer, então, isso tudo afeta duramente os processos de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, e as subjetividades das docentes também, porque todo professor alfabetizador quer ser bem-sucedido, quer fazer o seu trabalho acontecer. E o ensino remoto nos colocou limites intransponíveis, assim, obstáculos intransponíveis, né? Nós chegamos à conclusão na pesquisa que até onde eu sei, a única pesquisa que acompanha de perto, com vários instrumentos de pesquisa, o processo de alfabetização no remoto e no pós-pandemia. Então, nós temos uma equipe enorme mesmo, são 100 e tantos pesquisadores, 35 universidades públicas, é bonito o trabalho, e a gente tem visto acontecer um processo de alfabetização que a gente poderia dizer que praticamente não aconteceu. E não aconteceu não é porque as professoras não pudessem ou não quisessem, nem nada disso, muito ao contrário, foram extremamente inventivas, criativas nos modos de lidar com a realidade, mas, infelizmente, as nossas crianças da escola pública são desconectadas, as nossas famílias não têm acesso à internet, e aí eu estou falando do perfil que vai à escola pública, que é aquele que mais de perto nos interessa. Então, nós temos uma escola absolutamente desconectada, o Bolsonaro não investiu dinheiro, né, Daniel, que foi destinado à tecnologização da educação, no bom sentido, né? Então, assim, quando a gente diz que fomos abandonados, a escola foi abandonada, a gente está falando disso também. Medidas que poderiam ter sido implementadas para minimizar esta desconexão, uma vez que a gente sabia que a única ferramenta que a gente tinha de interação aqui, naquele momento de 2020 e 2021 eram as tecnologias. Então, classe trabalhadora desconectada, escola desconectada, professores financiando o ensino remoto, eu tenho dito isso em todos os lugares que eu vou. Quem financiou o ensino remoto das crianças brasileiras foram as bravas professoras, alfabetizadoras, professoras pedagogas que trocaram celular, implantaram pacotes de internet
banda larga, não receberam ajuda nenhuma dos seus governos, das suas redes, dos seus gestores, sequer foram reembolsadas, né, nas despesas que tiveram para se equipar, para manter o mínimo, e o mínimo que a gente pode dizer que a gente conseguiu, e isso é muito num país desigual como o nosso, num país que tem a classe docente completamente desvalorizada, esse mínimo foi manter 70% das nossas crianças com vínculo com a escola. Então, a escola não sumiu do horizonte, né, nem da relação de 75% das crianças, mais ou menos, né? Nós temos os desconectados, de fato, né? Em torno de 20% a 30%, mas se nós tivermos 70% das crianças que sabendo o que é a escola e sabendo da importância da escola, isso se deve exclusivamente ao trabalho da classe trabalhadora, que são as professoras da educação básica. Isso não é pouco, e isso faz com que, talvez, essa volta ao presencial, esse pós-pandemia, nós tenhamos menos problemas do que poderíamos ter caso a gente estivesse completamente desconectado das famílias e dos alunos. Então, nós temos muitos dados, muitas falas. Nunca a escola foi tão importante para a classe trabalhadora e para as classes médias também, que hoje não podem mais pagar por escolas privadas. Em que sentido eu digo? No sentido de que elas reconheceram mais ainda a função social da escola, a importância da presença do professor na vida da criança, né? Os áudios que eu tenho são tocantes de famílias trocando nas nossas etnografias e mostrando, né, o quanto a escola é fundamental, o quanto aqueles pais jamais poderiam fazer uma mediação pedagógica adequada para que as crianças se alfabetizassem e aprendessem. E eu encerraria dizendo o seguinte: é por isso que o homeschooling não faz sentido no Brasil e em nenhum lugar do mundo, né? Nós não podemos delegar à família o papel de serem educadores, né, formais dos seus filhos, tal como a gente faz quando cumpre a função social da escola. É por isso que o homeschooling não passa, não vai passar, né, e a gente vai continuar firme como escola, como educação formal, lutando por um direito constitucional, que é o direito à alfabetização, o direito à educação para todos, todos, independente de quaisquer religiões que sejam, gêneros que sejam, enfim. É isso que é a nossa luta. Então, acho que a gente tem que lutar para um futuro mais conectado na escola. É tudo isso que a gente está coletando, na verdade, reafirmando aquilo que a gente já sabe, de alguma forma, né? Conexão digital nessas escolas, porque as professoras hoje são absolutamente digitalizadas. Elas aprenderam sozinhas, não tiveram nem formação continuada para aprenderem, tiveram que trocar a roda do carro com o carro andando, e isso significou aprenderam a fazer edição de vídeo, descobriram o YouTube, nunca o YouTube foi tão acessado, utilizado no processo pedagógico, descobriram o que é o poder das próprias ferramentas tecnológicas, né? Como utilizar esses aplicativos de comunicação como o WhatsApp, que foi o principal recurso utilizado. Então, as nossas professoras hoje, ninguém mais pode dizer que elas estão desconectadas, e, de fato, no pré-pandemia, estavam, porque ficam 40 horas disponíveis para um trabalho presencial. Mas, à medida em que tiveram que enfrentar essa situação dura, isso também acabou gerando uma formação voltada para as tecnologias digitais. Eu diria que não que seja um ganho, mas que é uma realidade. Não é um ganho no sentido de que a gente não deveria ter tido pandemia, mas é uma realidade, é uma consequência que deve ser bem aproveitada para os próximos governos, conectando as nossas escolas para que a gente possa exatamente fazer um processo pedagógico agora mais avançado, mais atualizado, né, mais conectado, e aí com isso tudo entra a questão curricular, entra os direitos ao próprio acesso às tecnologias e tudo mais. Então, assim, é isso. Eu acho que estamos com muita esperança, mesmo com muita angústia, estamos com esperança. Na universidade, então, nem vou entrar no tema, porque, assim, tem o tema da avaliação da quadrienal, né, que está agora nos contaminando a todos. Eu, por exemplo, estou preparando aqui um recurso para encaminhar a CAPES, né, mas espero que na próxima quadrienal a gente tenha um CNPq e uma CAPES funcionando democraticamente, ouvindo a comunidade acadêmica, a comunidade científica, e podendo fazer uma política, de fato, para o desenvolvimento educacional e tecnológico em todos os níveis de ensino nesse país, que é o que a gente mais precisa.
Socorro, a Socorro facilita a vida, né, Daniel? Porque ela faz um quadro assim, daí depois você só foca. Eu dou aula daqui a pouco, já quero dizer que vou daqui a pouco ter que sair mesmo, né? Tem uma turma de 50 estudantes de pedagogia me esperando e estão acompanhando a live aqui também. Eu ia propor que a gente, no próximo bloco, fizesse a discussão do currículo do formador polivalente, do educador, né, da pedagogia, porque eu acho que essa é uma questão importante, especialmente porque a gente tem cerca de 80% desses professores sendo formados em escolas privadas, não no ensino da universidade pública e tal. E aí eu acho que isso nos dá outros ganchos. Antes do Daniel, eu queria colocar o superchat da Kayla. A Kayla diz que o Rei Charles adiou o coração para 2023 para não ter o Bozo presente. É um vexame. Faz sentido, né? Depois daquele vexame lá em Bota aí, Tati. Eu adorei isso, superchat. Muito bom. Agora, o Charles também é um vexame, né? Então, seria uma junção de vexames ali, né? Mas eu acho real, né, gente? É que próximo do Bolsonaro, gente, eu acho que ninguém ganha, né? O Bolsonaro é uma coisa assim que... É o concurso mesmo. Ele é o concurso. E eu queria agradecer o super sticker da Veranise, muito obrigada. Eu vou ler, eu queria começar com esse documentário do Marconi para o Adriano, para a gente ir para as avaliações. O Marconi diz: o prejuízo para a educação da população pobre por conta da pandemia vai perdurar por pelo menos uma década. Daniel, vai perdurar? Como é que as avaliações do SAEB e do IDEB, o que eles indicam para nós? Então, bom, primeiro eu vim agora de um seminário na USP, né? Depois de que voltar para lá, como eu contei, mais uma vez peço desculpas pelo atraso, mas exatamente discutindo essa questão. Concretamente, a pandemia foi um momento muito difícil para o debate educacional e a gente ficou tanto num zigue-zague como num cabo de guerra. Na primeira fase, e é importante contar essa história para depois chegar no final para avaliar se vai ter perda irreparável ou não. Mas na primeira fase, a Socorro vai lembrar, o Marcelo também, a Conceição ou Maria Fro, aí depende. O que você prefere? Aí eu faço o que você preferir. Pode chamar. Os meus amigos, a minha persona digital virou Maria Fro. Se eu falo Conceição Oliveira, ninguém sabe quem eu sou. Tá, então eu vou te chamar... Como você... Aqui eu vou te chamar de Maria Fro, pronto. Porque aí... Estamos aqui no ambiente digital, então a gente segue dessa maneira. Mas no primeiro momento, quando se dá o início do lockdown, os educadores se colocaram receosos em relação à educação à distância, educação remota, porque era uma coisa nova, ninguém sabia exatamente como fazer. E o mundo econômico e as fundações e associações empresariais, elas se posicionaram em favor da educação remota, inclusive como prática, Marcelo, como prática contínua. E o Marcelo, quando ele alerta sobre a questão do neoliberalismo, até porque a educação à distância ela é mais barata. Então, eles estavam preocupados, inclusive, em redução de custos, né? Tem a agenda neoliberal, o Perry Anderson ele faz uma lista enorme. Eu considero que é mais simples, é a redução dos custos das políticas sociais e privatização. Então, ou, se quiser, 3, né? Ele coloca uma lista grande, mas se quiser 3, redução dos custos das políticas sociais, precarização, que é com decorrência, e a precarização, ao mesmo tempo, é uma introdução à privatização. O serviço fica precário, diz que o problema é a ineficácia do setor público e busca a privatização. E teve esse apelo, eu me recordo, Fro, Socorro, Marcelo, eu me recordo da revista Nova Escola, vergonhosamente, colocar um card dizendo toda casa vai ser uma sala de aula. Como se aquilo fosse positivo. E olha, é um grau de insensibilidade absurdo com o que é a vida das pessoas, as habitações no Brasil, infelizmente, que é a habitação dos professores, porque muita gente acha que os professores eles moram em bairros diferentes das escolas onde eles trabalham. A maior parte dos professores brasileiros ou moram nos mesmos bairros ou em bairros equivalentes às escolas que eles trabalham. Professor é classe trabalhadora, né? Só na cabeça de quem nunca pisou numa sala de aula, ou quem nunca, como professor, ou quem nunca foi
viveu uma reunião de professores para achar que cada casa vai virar uma sala de aula. Bom, do nosso lado, né, assim, dos educadores, a imagem que mais ficou, não foi uma imagem, foi um áudio, não sei se vocês se recordam, daquele garoto que manda o áudio para a professora dizendo que a mãe não conseguia ensinar, porque a mãe não tinha a mania de ensinar. Vocês lembram disso, um garoto gaúcho? Que viralizou isso, gerou uma imagem belíssima, inclusive a professora recebe o áudio e chora, e aí é gravado a professora chorando e tal. Bom, de fato, naquele primeiro momento, os professores resistiram porque eles não estavam sendo envolvidos no planejamento, né, Socorro? Do processo de educação à distância. Não estava sendo feito o investimento necessário. Eu vou contar para vocês aqui. Em 2016, a pedido do ministro, na época, André Figueiredo, a presidenta Dilma solicitou ao ministro André Figueiredo, que passou a demanda para mim, a construção de um programa de distribuição de internet e banda larga para todas as escolas que necessitavam, todos os alunos e todos os professores. E o André Figueiredo me fez a encomenda, na época era ministro das Telecomunicações, e eu calculei que naquele momento eram necessários 11 bilhões. O Brasil, hoje, tem uma arrecadação de 5 trilhões. O IPEA atualizou aquele estudo com outras referências, eu acho que o IPEA até foi tímido, mas o IPEA calculou 3,8 bilhões. No meu novo cálculo, dava cerca de 4 bilhões, não estava tão distante entre o meu cálculo e do IPEA. Gente, o Brasil tem 5 trilhões. Se o Bolsonaro quisesse de arrecadação da União, se o Bolsonaro quisesse, assim como ele faz com orçamento secreto, para deixar bem claro, seria possível liberar esse recurso, concorda? Enfim, isso não aconteceu, então os professores resistiam, porque não tinham condições, e o setor empresarial, que atua, inclusive, na área de educação, Fundação Lehman, é importante dizer, Instituto Unibanco, Instituto Itaú Social, ONG Empresarial Todos pela Educação, todos eles ficaram fazendo festa e comemorando a educação à distância. O que aconteceu? Em que pese o fato de que os gestores jogaram os professores numa situação praticamente irresoluta, a luta dos professores e o compromisso dos professores, como a Socorro colocou, resolveu parcialmente o problema naquilo que era possível. Eu conheço professora, Fro, que trabalhou e que me pedia ajuda, que trabalhava com os alunos pelo WhatsApp, ela gravava vídeo e mandava para os alunos. E ela esperava os alunos conseguirem ter conexão, ou acessar o celular da mãe, porque se engana quem acha que em todas as casas, cada membro da família tem um celular. Não existe essa realidade. Não existe. A gente, Daniel, durante a pandemia, a gente trouxe a Beatriz Cerqueira aqui, a Denise, que estava no Superchat. Excelente liderança. Do Sindiúti, né, de Minas. E a Bia contava, e a Denise também, que, assim, chegava na casa da mãe, a mãe era uma faxineira, então, assim, ela precisava do celular para o próprio trabalho, né, para os contatos e tal, e ela comprou a prestação, um celular, que ela dividia com 3 filhos, para terem algum tipo de vínculo, como você disse, na escola, com 3 crianças. E mais, tem banda larga, né, gente? Tudo com pacote de dados. E olha, Conceição era 3,8 bilhões ou 4 bilhões, quer dizer, é um dinheiro altamente factível. Olha a farra que o Bolsonaro faz com o orçamento secreto. O orçamento secreto é 35 milhões. Não, bilhões, 35 bilhões, 35. A CUFA fez, durante a pandemia, para além da cesta básica, sabe o que elas colocavam também na cesta básica? Chip de celular com pacote de dados. Então, é isso, é disso que se trata. Daniel, é só para dizer que tudo isso que você está falando, a gente tem um livro, né, que é da nossa pesquisa, se chama justamente Retratos da Alfabetização na Pandemia da Covid. A capa, inclusive, é uma imagem de alguém no celular, no WhatsApp. Porque é isso, a gente sistematizou esse dado. Esse é um dado nacional. E foi uma loucura o que aconteceu. Mas no primeiro momento foi isso. No segundo momento, a partir da reabertura irresponsável das escolas em Manaus, poucas pessoas têm essa informação. Mas Socorro foi a reabertura irresponsável em Manaus,
sem nenhum tipo de indicação epidemiológica de que era possível fazer a reabertura, em novembro de 2021, que gera uma cadeia de transmissão que estoura e faz com que Manaus seja o ponto crítico de infecção no mundo de Covid-19 em janeiro de 2021. Teve todo o problema, se estendeu até fevereiro, março, teve todo o problema do oxigênio, da irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Mas aí, naquele momento, o que os professores fizeram? Naquele momento, eles já tinham conseguido estabelecer algum tipo de trabalho. E se tratava da vida deles, dos alunos e da família dos alunos. Então, nós, educadores, a gente lutou para que tivesse prioridade na vacinação e que as escolas ficassem fechadas conforme fosse necessário em termos epidemiológicos. O mundo econômico, que atua na área de educação, abandona a agenda da educação à distância, porque viu que a educação à distância não funciona, e começa a pressionar pela reabertura responsável de escolas. A tal ponto que vem uma comunicação do Unicef, uma vergonha o Unicef ter se prestado a esse serviço, que essa mensagem é feita pela sede de Nova York e que chega no Brasil e é reificada pela Viviane Sena, que vai dizer que o Brasil abriu os bares, mas deixou as escolas fechadas. Só quem não conhece escola para dizer uma coisa dessa. Porque as escolas estarem fechadas era uma necessidade, porque escola é um caminho de infecção muito maior do que os bares. E se descobriu que nas mutações do vírus, as crianças e adolescentes eram transmissores tanto quanto os alunos. Então, não tinha como reabrir. E a terceira fase, que é a que começa em julho de 2021 e que está até hoje vigorando, é a fase da perda de aprendizagem. Aí a gente teve que lidar com vários relatórios do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, gente que nunca pisou também numa escola pública, que não conhecia o problema. A gente nunca negou, né, Socorro, que era desesperadora a situação, mas a gente sabia que existia um compromisso, que era um compromisso epidemiológico, inclusive. Os educadores foram agentes epidemiológicos de combate à pandemia, inclusive na maneira como se colocaram. E a gente lutou muito para ter vacinação prioritária. Outro dia, a Folha de São Paulo atribuiu a uma ONG de São Paulo que atuou contra os educadores, que é a ONG Todos pela Educação, o mérito por resolver o problema da pandemia, dizendo que mobilizou 40 milhões de estudantes. Nem o ministro da Educação consegue isso. Então, assim, qual é o grau de seriedade da Folha de São Paulo, né? Mas, concretamente, o que acontece? Esse discurso da perda de aprendizagem, ele se estabeleceu na sociedade brasileira. Eu me recordo que, na última semana de julho de 2021, o Jornal Nacional começou a fazer matérias, eu fiz um tweet, depois o Jornal Nacional deu espaço, viu, Socorro, de exatos 30 segundos para eu dizer que o problema da pandemia era um problema muito maior de ordem econômica nesse momento do que uma questão de reabertura ou não de escolas para as famílias e para os alunos. As famílias, o que começou a acontecer? Um fenômeno terrível. Muitas famílias, especialmente dos alunos do ensino médio, começaram a pressionar suas crianças e adolescentes, seus adolescentes, no caso, jovens, a trabalharem para poder ajudar no sustento da família, que foram totalmente abandonados pelo governo. Então, teve um impacto grande de evasão. E que, concretamente, não dava para dizer que o Brasil tem uma geração perdida. E, gente, eu vou repetir aqui de maneira muito clara. Quem diz que há uma geração perdida no Brasil, a geração Covid-19, está colocando um rótulo extremamente cruel com a criança, com o adolescente e também com o país. Porque você rotular uma geração significa que você não vai dar chance para essa geração desenvolver seu potencial. Fiz essa fala, é claro que foi uma fala marginal. Eles pararam de falar geração perdida, o que é ótimo, mas continuaram com a história das perdas irreparáveis, que também é uma maneira de rotular. E é cruel esse rótulo. Eis que agora sai o resultado do SAEB. Todas as fundações empresariais, etc., achavam que viriam resultados assim de quedas absolutas de aprendizagem. E não foi o que aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque falem o que for, falem o que quiserem, mas o Brasil deve se curvar ao Sistema Único de Saúde, deve se curvar à escola pública brasileira. Exatamente. Extremamente precarizada em relação às condições de trabalho dos professores, às condições de aprendizado dos alunos.
com inúmeros problemas de formação de professores. A Fro tem razão de chamar a atenção para o fato de que a gente tem que discutir a formação de pedagogos, tem que discutir a formação na licenciatura. O Conselho Nacional de Educação quer colocar a goela abaixo das universidades, um parecer completamente irresponsável. É tão irresponsável que eles tiveram que adiar, não tiveram coragem, porque tinha que ser implementado esse ano. Nem o setor privado estava caminhando, não tiveram coragem de avançar. O Conselho Nacional de Educação do governo Bolsonaro, é importante dizer, é o mesmo do governo Temer, na prática. Então, a gente está vivendo aí uma desconstrução da educação desde 2016, de maneira mais objetiva, e concordo com o Marcelo. Começa no governo Fernando Henrique Cardoso a construção, mas era melhor ali, viu, Marcelo, do que foi no Temer e o que foi no Bolsonaro. Porque no Fernando Henrique Cardoso, pelo menos, a gente tinha espaço de contraposição no Congresso Nacional. O governo Temer, depois que os deputados, e ontem foi provado que foi mais uma vez que foi golpe, para quem tinha alguma dúvida, depois que os deputados e senadores cometeram um crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma, eles foram cúmplices de todas as votações do Temer na sequência. Todas, sem exceção. O Temer quase só perde a reforma do ensino médio, porque a gente estava já conseguindo retomar a mobilização, mas infelizmente não deu para revogar a reforma, né, para derrubar a reforma. Mas, concretamente, o que está acontecendo agora? Os resultados do SAEB se comprovaram que a área da educação tem inúmeros problemas. Ela tem uma capacidade de resistência enorme e tem muito compromisso dos professores. E qual que é o resultado disso? Agora, eles passaram a semana passada inteira dizendo que teve perdas irreparáveis, que nós perdemos 10 anos. Essa comparação é ridícula, gente, porque quando você fala que perdeu 10 anos, está falando de quem? Da criança, do adolescente ou do país? Será que eles não conhecem a experiência da Coreia do Sul, que era o segundo país mais pobre do mundo? E com essa geração, inclusive de pessoas em situação de analfabetismo, se constrói uma política educacional que depois eles reconstroem o país. Em educação, nada é impossível. Para quem trabalha com pessoas com deficiência, na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, sabe do que eu estou falando. Para quem trabalha com educação de jovens e adultos, sabe do que eu estou falando. Para quem já leu Paulo Freire, sabe do que eu estou falando. Não tem nada impossível. Ou seja, não existe essa história de que perdeu 10 anos e que retrocedemos e que as perdas são irreparáveis. Existe um fenômeno concreto, não só na educação, mas em todas as áreas da sociedade, um fenômeno de desalento. Sim, nós temos muitos alunos que perderam vínculo emocional, não só com a escola, mas muitas vezes com a própria vida, com a própria família. É um problema que a gente tem que resolver com políticas sociais. A gente tem que voltar a ter um Ministério de Desenvolvimento Social para amparar principalmente as pessoas que estão nessa condição de desalento, que têm condições de vida mais precárias. A gente tem que ter uma política, inclusive, para a classe média, de amparo, porque a situação de desalento, lá na USP, eu conversei com uma professora de Cambridge, que ela está nesse seminário, e ela disse, olha, em Cambridge a gente está com esse problema. Eu não nego que existe esse problema. É claro que o nível de amparo é outro, mas também tem que amparar. Agora, eu, como educador, jamais vou permitir, calado, que alguém diga que existe uma geração perdida, que a perda é irreparável, que o Brasil retrocedeu 10 anos. E eu, como educador e como professor universitário, formador de professores, eu só tenho uma coisa a dizer. Obrigado às professoras e os professores que conseguiram, com todas as condições adversas, evitar uma perda de aprendizagem mais dura. Bom, mas agora chegou o Miguel, prioridade total aqui. Fazendo a boa nova. Muito bem. Acertei! 47 a 33. Acertei, Caramba! 47. O vazamento estava certo. Rolou muita fofoca, muito boato, 47, 33. Passarinho aí que está cantando aí dentro do Datafolha está acertando. Lula cresceu 2 pontos. Bolsonaro ficou parado. Em voto válido, o pessoal já calculou aí, vai para 50% dos votos válidos. Ou seja, mais primeiro um sinal turno. Aí, né? De primeiro turno. 50%, né, Miguel? É muito bom, porque está na fronteira. O Ciro vai chegar no dia 3 de outubro, procurar os votos dele e não vai encontrar desse jeito, porque o movimento de voto útil vai ser muito forte. É uma tendência. Deixa eu ver aqui direitinho uma coisa aqui.
E rejeição, Miguel? O Ciro caiu. O Ciro caiu um ponto. O Ciro de 8 para 7. A Simone Tebet ficou parada com 5. A Soraya Tronic caiu de 2 para 1. Deixa eu ver se tem cenário de segundo turno aqui. Tem. Chegou agora isso aí. Deve ter já. Tem Isso aqui. Datafolha, Bolsonaro. 54. Você viu aí já? Já. Deixa eu ver. Opa. 54? Se continuar essa onda, o Lula ele bate uns 52 aí no dia 2. 54 a 38, se não me engano. Peraí, cadê a manchete? Deixa eu ver aqui. Eu entrei aqui, não vi. Cara, eu tava Primeiro pensando. turno. Deixa eu ver se está no G1. Na Folha eu não vi. Eu recebi da Folha a notificação. Achei aqui, está aqui, ó. 54. Deixa eu botar o. 38, eu acho. 54 a 38. Uma boa margem. Boa margem, 54 a 38. 20 pontos. Então, 16. 16 pontos. 16 pontos. Então é isso aí. Abriu uma boa. Opa! O jacaré abriu a boca e o Bolsonaro. Eu acho que nessas 2 últimas semanas a tendência está muito clara, eu acho, de possibilidade do primeiro turno. Essas 2 últimas pesquisas, tanto do IPEC quanto do Data, né? Você tem um movimento, um processo em curso de voto útil, que já está claro aí com a queda do Ciro, né, para 7 pontos. E o Ciro ajuda isso, né? O Ciro tem ajudado esse movimento. A gente tem um grande colaborador, que é o próprio Ciro, que ele colabora para isso, movimento de voto útil. E cada vez que ele abre a boca, ele perde voto. Aquele movimento dentro do PDT, né, dos ex-brisolistas, né? Também. Rolou ontem no Rio de Janeiro. Um bom barulho, eu vi a live e tenho acompanhado também. A Cidinha Campos, estou tentando trazer ela para o Jornal da Fórum. Ela deu uma entrevista. Miguel, a Socorro é mãe do André Luan. Que legal! Pois é. Ele veio do Jornal da Fórum. Eu vi sim. Ainda bem que eu não falei mal dele, hein? É uma família muito produtiva, né? Muito importante para a sociedade brasileira. Todo dia eu agradeço a Socorro Nunes por ter tido o André Luan e ter dado a educação ao André Luan. Eu trabalho com o André Luan, ele é da nossa equipe nacional de formação, né? De formação sindical da CUT. E é um menino incrível, gosto muito dele, é um parceiraço. Então, ô Miguel, você quer... Saiu rejeição, Miguel? Eu quero ver rejeição. Eu quero ver se o Ciro também está igual ao Bolsonaro, 54%, como saiu no IPEC. Deixa eu ver aqui. Enquanto você vê, eu vou pedir para a Tati colocar aí, sair, tem... o Sérgio fez um superchat, por favor, bota aí para nós. É isso, Socorro, educação para todos e cadeia para os ladrões do MEC, justiça para os nossos professores. E o Eugênio se tornou um novo membro. Muito obrigada, Eugênio. Olha, gente, eu queria falar o seguinte, que eu fico tão chateadinha quando eu venho aqui para o Fórum Sindical, porque eu já chego assim no final da noite, eu vejo café da manhã, tem 14 novos membros, e aí no meu programa tem um. Eu fico falando, vocês não gostam de mim, é isso? Qual é o problema de vocês? Mas eu estou brincando, eu agradeço imensamente. Eu sei que vocês já ficaram aqui o dia inteiro na fórum, ajudando a gente. Então, muito obrigada por tudo que vocês sabem. Ô, Daniel, eu estou vendo vocês falando dos professores da Socorro também, né? E, gente, Paulo Freire aqui, todo mundo falando para fazer recorte da fala de vocês, né? Eu fico, como professora, como educadora, como alguém que trabalhou com educação de adultos, é isso, né? Quem vai para a educação, na imensa maioria das vezes,
tem um compromisso muito grande, né, com o sujeito que está formando. É uma das profissões muito interessantes, por isso que o currículo, para mim, discutir esse currículo, para mim, era importante. O Quioro teve aqui, eu dizia para ele, Quioro, aonde foram aqueles médicos da reforma sanitária? Como é que a gente conseguiu aquilo? O que a gente tem hoje, Quioro? Como é que a gente faz com os currículos de medicina? E aí a gente está, gente, num novo patamar, né? numa sociedade globalizada, num mundo do trabalho completamente diverso, né? Nessas cadeias produtivas de produção. A Socorro fala, né, de que os professores agora estão digitalizados. Eu lembro, Socorro, que eu ficava acompanhando no Instagram as professorinhas no Nordeste fazendo corrida de ovo com as crianças, e as mães gravavam, elas postavam, faziam umas coisas tão bonitinhas, assim, eles viveram a festa junina a partir do Instagram. Eles não deixaram nada culturalmente importante, né, para vários lugares onde esses professores estavam, passa batido. Esse vínculo é profundamente importante. A gente aprendeu o quanto que a escola, esse lugar, né, esse lugar do contato, esse lugar da troca, esse lugar muito rico de você lidar com a diferença, o quanto que ele faz falta, né? A gente viu a classe média enlouquecida querendo a escola de volta. Então, assim, eu fico muito feliz da gente estar encerrando quase o primeiro turno falando de educação, né? E com vocês dois, assim, que tem esse compromisso tão brabo, assim, tão brabo, tão incrível com a educação brasileira. Miguel, eu vou... Eu vou embora, eu tenho que ir. A rejeição o Bolsonaro está estável, 54%, quer dizer, eu vi agora, já me... Está estável, não caiu a rejeição do Bolsonaro. Tá, se não me engano, 54%. Deixa eu confirmar aqui. Eu tinha visto aqui. Tá 52%. 52% rejeição do Bolsonaro, do Lula, 39%. Né? Ele oscilou um pontinho para baixo, é muito alto ainda. O Lula oscilou um pontinho para cima. 52% a 39%. O Ciro está em 24%. Ficou parado, ficou igual. Gente, que diferença grande do IPEC. São as metodologias para rejeição, em particular, são muito diferentes. Né? Já li algumas explicações, são bem diferentes. Então, por isso que essa diferença é grande. Então é isso, pessoal. Então, boa noite para todos. Boa noite, Daniel, Socorro, Marcelo, Maria. Boa noite, né? Miguel. Notícia boa, o Lula cresceu. Isso que é importante. Né? Aí vamos analisar os detalhes. Muito bem, obrigada, viu, Miguel, pelas break news. Marcelo, eu vou deixar você fechar essa nossa fala, essa nossa live aqui. Daqui a pouco a gente tem a Socorro, a Sinara no Brocou, e vai ter o Ratinho, que eu sei, vai ser uma concorrência grande hoje com a Sinara. Então, eu vou deixar Marcelo, Socorro, que vai ter que ir para a aula, e Daniel. Não, bom, eu acho que a Socorro e o Daniel trouxeram aí questões muito importantes. A pesquisa da Socorro, eu quero ler essa pesquisa depois, porque eu fiquei muito interessado. Vou mandar. Muito interessado. Eu tenho a primeira fase. Tem o livro, não? Tem o livro, Flor. Vou te mandar. Já tem o livro? Tem o e-book gratuito. Financiamos e estamos distribuindo para todo mundo de graça. É ótimo. Bom saber, porque interessa para a gente aqui no nosso grupo de pesquisa. Mas eu quero ter um ponto que a Socorro e o Daniel colocaram, que é a única coisa boa, né? Se é que tem alguma coisa boa da pandemia, foi a valorização do SUS e da educação pública, e como eles estão estruturados nesse país, como ele não vive só em educação pública e sem o SUS. Né? Lembra o Mandetta, que não conhecia o SUS, quando passa a conhecer, ele muda a posição dele, né, de um privatista do sistema de saúde a um defensor, né, do SUS, que é importante. E um ponto que, assim, o que eu fiquei chocado na semana passada com a divulgação das notas é que foi completamente ignorado as notas da Bahia e do Ceará, que foram avaliações excelentes. Na Bahia, principalmente, teve um salto de notas na educação infantil, no Fundamental 1 e 2, e não foi noticiado, a não ser na gente aqui, né? Nós fizemos uma matéria sobre as notas da Bahia,
e foi completamente ignorado assim, o salto que deram as notas da Bahia no ensino infantil, fundamental 1 e 2, assim, que aí tem a ver com isso que o Daniel está falando, sobre esses vários interesses em falar essas frases, né, risíveis, geração perdida, que não significam nada, né, e que é basicamente de gente que representa alguns interesses, né? Então, nós temos esse problema também, né, de uma imprensa conservadora que fala muito sobre educação pública sem conhecê-la, né? E mais matérias sobre as avaliações é um exemplo disso, quando ignora, né, as várias avaliações positivas ao redor do Brasil que teve dentro numa período da pandemia. E a Socorro trouxe exemplos para nós. Eu tenho um amigo meu, ele é professor de arte no ensino municipal e estadual aqui de São Paulo. Ele conta. Ele virou editor de vídeos, a casa dele virou um estúdio de gravação, 1000 ideias incríveis para manter esses alunos online com ele. Para alguns alunos, eles pagavam internet para alguns alunos, para não perder esses alunos, né? Para não evadirem, né? E essas matérias que saíram semana passada, elas foram excepcionalmente cruéis com os professores que atuaram durante 2020 e 2022. Assim, foram reportagens absurdas com os educadores do país, né? Então, como o Daniel falou, né? A gente só tem que agradecer esses professores que ganham mal, trabalham 16 horas diariamente, sem contar, né, o trabalho com seus próprios filhos em casa, né, com as suas respectivas famílias, e cuidam desses jovens e crianças estudantes, né? Então, infelizmente, é uma imprensa muito porca no que diz respeito à cobertura da educação pública no Brasil. Mas, felizmente, temos esses trabalhadores incríveis. E é nesse ponto, né, que a Flor sempre comenta do Paulo Freire, que eu acho que o Paulo Freire está presente, né? Esse espírito político desses educadores, assim, é uma coisa impressionante o que eles fazem, né? Apesar dessa onda fascista dos últimos anos e da pandemia que impôs uma série de dificuldades, né? Então, é uma maravilha. E é isso, boa noite, obrigado, gente. Essa onda fez uma coisa maravilhosa, fez o centenário do Paulo Freire bombar. Paulo Freire foi recuperado, as pessoas ficaram com interesse de ler Paulo Freire, é uma coisa muito interessante. Durante a pandemia aqui, eu queria... A Socorro veio, o Daniel também veio, mas a gente fez algumas discussões, inclusive Paulo Freire, mas a gente fez uma discussão que eu acho muito importante, o Daniel colocou na fala dele anterior. Gente, um ano escolar é uma coisa. Um ano escolar com metodologias, com projeto, etc., se recupera. Você não recupera uma vida perdida. Esses professores foram tão incríveis, porque quando se pressionava, a gente tinha escola que não tinha água. Nem álcool gel. Álcool gel não chegava, mas não tinha água para as crianças lavar a mão. Como é que você manda para a escola a criança que na escola não tem água? Era um negócio demente. Se não fossem os professores, a gente teria tido muito mais mortes. Muito mais mortes. Tem gente aqui falando... Eu li o superchat do Sérgio, Veranice. Eu li, pode pôr de novo aí, mas eu li. A Veranice está aqui sempre ajudando a gente, mas eu li sim. Eu só não consegui ler a quantidade de comentários que vocês fizerem, eu peço desculpa, por isso que eu às vezes seleciono alguns, porque senão a gente não aproveita também os nossos convidados. Socorro, eu sei que você precisa ir para a aula, vou deixar você falar e o Daniel encerra. Ok, bom, eu acho que eu só tenho a agradecer por compartilhar com vocês esse momento, né, num dia especial de Datafolha, com uma tendência boa para nós, e com a esperança junto de que a gente possa não recuperar. Realmente não é uma palavra que eu gosto de utilizar, eu acho que a gente deve evitar na educação, porque a gente não perde, a gente vive, né? A gente não morreu, a gente está vivo, as crianças estão vivas, as famílias viveram experiências, continuam vivendo experiências dolorosas, e elas devem se transformar em currículo. Essa que eu acho que é a questão. Né? Então, o mundo morreu, muita gente morreu minha família, morreu gente aqui e ali, e nós não vamos transformar isso no debate. Né? Então, assim, a pandemia também é um conteúdo curricular, deveria continuar sendo estudado aí por anos a fio, por todas as vertentes possíveis, porque ela em si é um tema de interesse.
né? Mesmo para crianças muito pequenas. Então, acho que na própria formação de professores, que eu vejo que é uma preocupação que foi colocada, a gente não tem tempo de aprofundar aqui, mas eu acho que é isso, a universidade não parou e a gente continuou discutindo. E no nosso currículo aqui da pedagogia, nós abrimos disciplinas alternativas para discutir questões relativas à pandemia e às perdas. E eu acho que isso deve ser feito na educação como um todo, porque é preciso elaborar a perda. Para quê? Para pensar o projeto de futuro, para sairmos do lugar em que nos encontramos, da angústia em que nos encontramos ainda, e pensar possibilidades novas de futuro, né? E continuarmos aprendendo. Então, acho que a melhor forma de se tratar o que aconteceu na pandemia é o seguinte: aprendizagens continuaram acontecendo. Não foi a aprendizagem de formar sílabas para formar palavras. Não foi essa. Mas foi uma outra aprendizagem igualmente importante. Por exemplo, uma aprendizagem de como é que a escola e a família podem se relacionar melhor. E aí, perguntando para as professoras da nossa pesquisa, como é que vai ser o uso do WhatsApp, então, depois que a escola reabrir, como já aconteceu? Nós vamos continuar conectados com as escolas, com as famílias, porque nunca estivemos tão conectados com as famílias. Gente, nós passamos décadas analisando a relação família-escola, sociologicamente, psicologicamente, enfim, de todas as formas, antropologicamente. E aí nós temos hoje as professoras falando espontaneamente disso, né? E mais, eu queria encerrar dizendo que eu acho que foi uma das descobertas, não descobertas, mas uma das observações que as professoras tiveram da nossa realidade de uma forma mais acurada, que eu acho que antes talvez elas não tivessem. Sabe qual é? A constatação da gravidade da nossa desigualdade social. Isso está em todos os nossos dados. Por quê? Como? De uma forma simples. Não foi lendo compêndios de teorias sobre desigualdade social, não. Foi na medida em que a casa delas se transformaram em escolas, né? O ambiente foi, de certo modo, chegou até a casa das famílias e vice-versa, né? A casa dos alunos também entrou na casa das professoras através das imagens, né? Então, na medida em que isso aconteceu, elas puderam ver concretamente as condições materiais e objetivas em que as crianças estavam submetidas durante a pandemia. Ou seja, se antes as professoras não poderiam e não podem sair do trabalho para ir visitar todas as crianças e lerem todos os compêndios sobre o que é a desigualdade social brasileira, elas puderam ver concretamente na pandemia. Porque você olha para uma casa que não tem espaço para estudar, para uma mãe com vários filhos pequenos, para um celular que não navega na internet, sendo dividido por não sei quantas crianças, né, e filhos, você olha para isso e vê o retrato da desigualdade. Então, eu queria fechar dizendo da alegria e aproveitando para divulgar o nosso e-book, um e-book que tem a participação de muitas universidades brasileiras, de muitos pesquisadores que investiram com garra igualmente durante a pandemia, para mostrarmos um retrato possível, dentre outros que podem ser pintados, do que foi a educação na pandemia, e estamos agora para pintar o próximo retrato no ano que vem, com esses dados da volta ao presencial. Então, o e-book, se não me engano, uma parceira do nosso grupo de pesquisa postou o link, e eu me comprometo, Marcelo e Daniel, se interessam, a mandar para a Fro o link do e-book, e vocês ajudarem a divulgar. Ele já tem sido acessado no Brasil todo, e tem se transformado na primeira e mais robusta pesquisa sobre a alfabetização durante a pandemia. Um beijo grande para vocês, e sigamos com o viés do primeiro turno cada vez mais claro. É isso. Obrigada, Socorro. Gente, eu prometo que eu ponho também nos comentários, tá? Chama Trabalho Remoto e... Retratos da alfabetização na pandemia. Na pandemia. Foi o que eu coloquei no chat privado, né? Se vocês fizerem uma busca, vê se você pegar consegue, o link e vou te colocar no chat privado. Tá? Aí a Tati coloca nos nossos comentários aqui o link. Daniel. Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que o debate foi extremamente rico. Muito feliz aí com a chance, crescendo a chance de eleição do Lula no primeiro turno. E eu acho que agora a questão concreta da educação é a gente continuar numa linha que a gente vem dizendo há muito tempo, mas que ela precisa ganhar mais corações e mentes, que não dá para um país como o Brasil continuar sendo um país em que a gestão da educação não é feita por educadoras e educadores.
tenho todo o respeito por economistas, advogados, médicos, mas entender de educação significa também se formar na área de educação, entender do que acontece na escola de educação básica. A gente, por exemplo, nós até tivemos recentemente bons ministros da educação, mas nenhum ministro ou ministra conhece de educação básica. E conhecer de educação básica não é conhecer o fenômeno, é conhecer lá a escola, saber como se faz a política, conversar com professores, não menosprezar o trabalho das professoras e dos professores, isso aconteceu muito na pandemia. Então, para mim, as coisas são muito claras nesse sentido. A gente precisa defender no Brasil uma educação gerida por educadoras e educadores. Eu acho que esse é o recado final que eu queria trazer aqui. Dizer que sempre é um prazer estar com a minha amiga Conceição, também conhecida como Maria Fro, e mandar um abração para o Marcelo, gostei muito de ouvi-lo, e sempre é um prazer também ouvir a Socorro. E estamos juntos. Tomara que na próxima vez que eu venho aqui o Lula já esteja eleito, ou então já seja presidente da República. Aí a gente já vai discutir, Daniel, o que a gente precisa fazer, né? Imediatamente, assim, a gente já vai para o programa de governo. Não deu tempo da gente trabalhar um pouco as diretrizes, falamos do Brasil alfabetizado, enfim, a gente vai ter que recuperar a EJA, a gente vai ter que recuperar, junto com a agricultura familiar, a alimentação saudável das crianças, a gente vai ter que recuperar a inclusão, né? Porque o negócio está tão feio que tudo que a gente caminhou na inclusão retrocedeu, né? As escolas do campo, as escolas do campo, enfim, tem muita coisa que já foi feita, muita coisa que precisa ser feita, e a gente vai ter uma coisa, eu espero aqui em São Paulo, viu, Socorro? Trabalhem aí em Minas para a coisa acontecer, mas aqui em São Paulo a gente vai ter uma dobradinha que eu acho que vai ser maravilhosa. Imagina. O ex-ministro da Educação, que né, inveja. que incrível, que vai estar no governo de São Paulo, e um presidente, né, que sempre privilegiou a educação. Então, Daniel, é sempre um prazer ter você aqui. Socorro, idem, é uma delícia conversar com você. Socorro é uma pessoa assim que eu aprendi a ter um carinho por causa dessa pesquisa, que eu acompanhei. E eu fui lendo algumas coisas que ela me passou, gente, é muito bonito, é muito incrível. Coisa que o MEC deveria ter feito. Sim. O MEC não tem esses dados. Se não fosse pesquisadoras como a Socorro, como o Daniel, a gente sequer tinha os dados que a gente tem para trabalhar agora, porque nem censo nós tivemos. Nem censo nós tivemos. Então, assim, isso é muito importante da gente ter, porque a gente precisa desses dados para as políticas públicas e para poder agir, né, e incidir nessa realidade. Marcelo, meu parceiro, querido, amado, né, que é sempre bom ter aqui, toda vez que tem um tema muito importante que precisa ter direitos humanos. E eu queria que a gente depois fizesse um programa, o que fazer com a cultura do ódio. Porque eu acho que a gente precisa trabalhar isso, é ótimo, né, muito profundamente. O que fazer? Porque ela vai ficar aí, né? Ódio e masculinidade são duas questões que estão juntas. Nossa masculinidade tóxica. Aliás, aquele documentário do pessoal do Quebrando Tabu, Quebrando Mito, é maravilhoso. Eu vi. Realmente recomendamos. Maravilhoso. Recomendo, gente. Quebrando Mito, vejam, porque é bem bacana. Então, eu vou deixar, porque daqui a pouco a Sinara me mata aqui, que eu estou entrando quase Manda um beijo para a Sinara. Manda um beijo. Mandarei um beijo. E muito obrigado. Agora sim, semana que vem, a gente encerra antes do primeiro turno com Marcos Coimbra. Vamos fazer a análise do mês e daí talvez a gente já esteja celebrando aí para chegar no 2 de outubro. Beijo imenso, muito obrigado pela audiência. Boa noite. Obrigada a todos que nos acompanharam. Beijo, queridos. Beijo. Tchau.